O ego não é quem você pensa que é, mas é quem você defende com mais força. Ele não tem forma, não tem corpo, não tem existência própria, e ainda assim governa a sua vida inteira. O ego é uma construção, um conjunto de ideias que você foi acumulando ao longo do tempo. Seu nome, sua história, suas conquistas, suas dores, suas opiniões, tudo aquilo que você diz ser eu, não passa de memória organizada. Mas você acredita nisso com tanta intensidade que qualquer ameaça a essa imagem parece uma ameaça à sua própria existência. E é aí que começa o sofrimento. Porque o ego precisa ser validado o tempo todo. Ele precisa estar certo, precisa ser reconhecido, precisa ser visto, precisa vencer. E quando isso não acontece, ele reage. Se irrita, se fecha, ataca, se compara, se sente inferior ou superior, mas nunca em paz. O ego vive em constante tensão porque ele depende do mundo para existir. Se alguém te critica, o ego dói. Se alguém te ignora, o ego sofre. Se alguém tem mais do que você, o ego se incomoda. Mas percebe? Nada disso atinge quem você realmente é. Atinge apenas a ideia que você construiu sobre si mesmo. E para o budismo, isso nunca foi real. Aquilo que você chama de eu não passa de uma construção momentânea, um fluxo de pensamentos, emoções, sensações e memórias, tudo surgindo e desaparecendo o tempo todo. Mas a mente não aceita esse fluxo. Ela precisa de algo fixo, algo sólido, algo que possa chamar de eu. E então ela cria o ego, uma identidade, uma narrativa, uma história que você passa a acreditar. No budismo, isso tem um nome: anatta, a ausência de um eu permanente. Não existe uma identidade fixa dentro de você. O que existe é movimento. Mas você se apega a essa ideia de eu como se ela fosse real e passa a protegê-la, a defendê-la, a sustentá-la como se a sua vida dependesse disso. Mas o sofrimento não vem das coisas, ele nasce do apego. E o maior apego que existe é o apego ao próprio eu. Você se apega à sua imagem, à sua história, à forma como quer ser visto e vive tentando sustentar isso. Mas tudo aquilo que é construído é impermanente. Anica. Tudo muda, tudo passa. E tentar manter uma identidade fixa em um mundo que está em constante transformação é lutar contra a própria natureza da existência. E essa luta cansa. O ego vive cansado. Sempre tentando provar algo, sempre tentando se proteger, sempre tentando se afirmar, mas nunca encontra descanso, porque ele precisa do outro, precisa de validação, precisa de comparação, precisa de reconhecimento. Sem isso, ele enfraquece. E é por isso que o silêncio incomoda tanto, porque no silêncio, o ego começa a desaparecer. E quando ele desaparece, algo começa a ser visto com clareza. Você percebe que não é os seus pensamentos, não é as suas emoções, não é a sua história. Tudo isso passa e você permanece, observando. No budismo, esse é o início da liberdade. Ver sem se apegar, sentir sem se identificar, viver sem transformar tudo em identidade. Você sente, mas não é o sentimento. Você pensa, mas não é o pensamento. Você vive, mas não precisa ser alguém. E então algo muda profundamente. Você para de reagir a tudo, para de levar tudo para o lado pessoal, para de defender cada opinião como se fosse você. E começa a experimentar leveza. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque você parou de carregar um personagem. Desapegar do ego não é deixar de existir, é deixar de fingir. É parar de sustentar uma versão de si mesmo que nunca foi sólida e começar a viver sem precisar ser alguém. Porque no fundo, o ego é só uma história e você é aquilo que existe antes dela começar. Silencioso, presente, livre. E talvez essa seja a maior inversão de todas. Você passou a vida inteira tentando descobrir quem você é. Mas no caminho do budismo, a verdadeira liberdade começa quando você deixa de precisar ser alguém. Se essa mensagem fez sentido para você, curta esse vídeo,
Compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso e se inscreva no canal porque isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas e fortalece esse espaço de consciência e transformação. Quanto mais você interage, mais esse conteúdo se espalha e mais vidas podem ser tocadas por ele.